Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações, feliz outono para todos. Isso aí. Bom, muito bem. Eu gostaria de já começar esse vídeo, a exemplo do que foi antes, agradecendo. Nós já conseguimos adquirir um dos computadores novos que precisávamos. Esse, na verdade, uma parte não veio do dinheiro que vocês compartilharam aqui, porque também tinha a ver mais com o trabalho de Mohini, correto, Mohini? A Como gente foi? precisou ter um pensamento que é assim. Em grande parte, eu uso o meu computador para gravar, por exemplo, as aulas do Sadhana, para fazer edição de vídeos do Sadhana, separar alguns textos que a gente vai compartilhar aqui com vocês, coisas assim. Mas em grande parte eu uso o meu computador para o meu trabalho como terapeuta ayurvédica, como professora de yoga, as aulas de yoga, as gravações das aulas e tudo mais. Então a gente achou justo que uma parte da verba para compra desse computador viesse de mim mesma, do meu próprio rendimento com esses trabalhos. Ele não é um computador novo no sentido de... Como fala isso? Saído da caixa com cheirinho de novo. Não, ele é usado, mas tá bem, o nosso né? querido cunhado Henrique, ele, assim, um cliente dele trouxe pra ele, assim, uma coisa que é o que a gente chama de achado, né? Um computador muito, muito bom e que super atendeu por um preço bacana que a gente conseguiu comprar. Agora a gente tem, da verba que vocês enviaram pra gente, um montante que seria o que do que mais ou menos falta pra comprar o seu, pra trocar o seu, você acha? Que eu tô meio por fora das últimas conversas aqui. A gente vai priorizar por um computador que tenha aquilo que ele precisa para realmente garantir a continuidade desse seva, mas também pode ser que ele não venha novo, ele venha um pouco, né, assim, usado, mas numa boa qualidade. Então, assim, eu não posso dizer que a gente bateu a metade do necessário ainda, acho que não, mas tem um computador novo, já é de auxílio. Porém, o seu auxílio é mais do que bem-vindo para a gente poder dar continuidade. Então, assim, a gente agradece as contribuições que estão chegando e, por favor, sintam-se mais do que à vontade de continuar apoiando esta campanha para o computador. A gente, com certeza, temos fé absoluta de que vai chegar o montante necessário e que pode ser que surja um achado no meio disso e a gente consiga comprar num custo mais acessível, digamos assim. De todas as formas, estamos dando continuidade a este seva e agradecemos profundamente, né? Então, sentindo que você gostaria de entrar nesta campanha, é só fazer o seu Dana e avisar Mohini que você está fazendo Dana para o computador para a gente poder não misturar, não confundir tudo. Ajuda bastante. Algumas pessoas até na própria descrição, né, foram fazer o Pix aí, na descrição colocaram para o computador. Isso já ajuda bastante, assim. Ou se, para facilitar, quiserem mandar o comprovante para mim e colocar para o computador, aí também ajuda a fazer essa contabilidade. Agradecemos profundamente. Profundamente. Muito bem, agora vamos ao tema de hoje. A gente não teve nenhuma pergunta que surgiu aqui, assim, em especial para a gente atender, mas vira e mexe, tem um assunto... Eita, esse assunto é polêmico. Polêmico. Afinal de contas, Samadhi é necessário ou não é necessário no caminho da autorrevelação, do autoconhecimento, da autorrealização? Gente, esse é um tema que ele acaba surgindo muitas e muitas vezes, porque assim, há escrituras que vão dizer enfaticamente que o Samadhi é necessário. E há escrituras que vão dizer que independente de você ter o Samadhi ou não ter o Samadhi, o ser é o que é. Bom, quem está certo e quem está errado? Já vamos adiantar. Já dá o spoiler de uma vez. Ambos estão certos. Ambos estão certos. No entanto, eu acho que a gente pode
tocar esse assunto um pouco mais devagar e refletir alguns pontos que eu considero que são importantes. Então, assim, para começar, eu acho que a gente precisaria saber o que é Samadhi. E, é claro, há várias escrituras, o Guguru, né, o guru da modernidade tá aí para te responder essa pergunta. Agora tem as inteligências artificiais que podem te responder. Daqui né? a pouco essa sua piada de Guguru, você vai ter que atualizar ela, né? Porque já tem agora como chama? GVT, não é isso? Não sei o nome. Chat GVT. Então, pode ser que ele O possa... guru da modernidade. É o mais moderno dos modernos, né? A atualização do Guguru realmente minha piada tá ficando velha, tanto quanto eu. Enfim, nós temos aqui uma definição que é a definição dada por Sri Ramana Maharishi, que é quem nos interessa, né? Exatamente. Então, o devoto perguntou: o que é Samadhi? E Sri Ramana Maharishi respondeu: o estado em que a experiência ininterrupta da consciência da existência é alcançado pela mente quieta é o único Samadhi. Aquela mente quieta que é adornada com a obtenção do Eu Supremo ilimitado somente é a realidade de Deus. Quando a mente está em comunhão com o ser na escuridão, chama-se Nidra, sono, isto é, a imersão da mente na ignorância. A imersão em um estado consciente ou desperto é chamada de Samadhi. Samadhi é a inerência contínua no ser, em estado de vigília. Nidra, ou sono, também é inerente ao ser, mas em estado inconsciente. No Sahaja Samadhi, a comunhão é contínua. Muito bem, vamos lá. Então aqui Bhagavan já começou a delinear para a gente distinções destes estados. E vai além. Ele já leva para a gente para o objetivo final. Então a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente contemplar aqui desta resposta de Bhagavan é que ele está chamando o Samadhi como uma experiência ininterrupta da consciência da existência. O que é isso? Esse é o primeiro elemento chamado Sat, na definição, né, na forma como se trata o Supremo. Então Sat é ser, é verdade e é existência. Então, de uma certa forma, todo mundo está a todo momento consciente de que existe. Você sabe que você existe. A sua existência, obviamente, é inferida, na maioria das vezes, pelos seus sentidos, pela mente. Ou seja, eu sinto meu corpo, eu sinto que eu estou vivo num corpo, eu tenho um corpo vivo, logo eu existo nesta realidade, eu existo neste mundo tridimensional. Só que essa sensação de existir no mundo tridimensional, na verdade, é a sensação de existência periférica, vamos dizer assim. Mas essencialmente, todos nós sabemos que existimos. Então, no caso, o Samadhi, se a gente entender que o Samadhi é a sensação de ser ou existir, então ele não necessariamente precisa ser um estado, digamos, diferenciado de consciência. Por isso Bhagavan, em algumas oportunidades, dizia: todos estão em Samadhi a todo tempo, eles só não se percebem disto. A gente não presta atenção nessa sensação de ser e existir. Mas eu acredito que ainda há outra definição que Bhagavan dá, uma definição breve, né? E que pode ajudar, né? Como aqui o devoto diz, devem ser suficientes nessas definições para guiar os não iniciados através da selva terminológica do Samadhi. É lindo isso, porque é isso, é tanta opinião em cima que virou uma verdadeira selva de ideias, né? Então Bhagavan dá 5 definições aqui pra gente. 1. Agarrar-se à realidade é Samadhi. 2. Agarrar-se à realidade com esforço é Savikalpa Samadhi. 3.
fundir-se na realidade e permanecer inconsciente do mundo é Nirvikalpa Samadhi. 4. Mergulhar na ignorância e permanecer inconsciente do mundo é dormir. E 5. Permanecer no estado primitivo, puro e natural, sem esforço, é Sahaja Nirvikalpa Samadhi ou Sahaja Samadhi. Muito bem, então ele dá 5 definições pra gente. Vamos entender alguns aspectos que eu acho que é importante. Agarrar-se à realidade é Samadhi. O que está sendo chamado de realidade é o self, é o si mesmo, é o Atman. Mas e se agarrar ao que está acontecendo no momento presente no mundo fenomênico? Isso é Samadhi? E se eu quiser interpretar que agarrar-se à realidade quer dizer agarrar-se à realidade tangida pelos 5 sentidos e a mente, eu posso chamar isso de Samadhi? Sim, em alguns contextos isso também é Samadhi. Por exemplo, Siddhartha Gautama, quando fala de Samadhi, é qualquer treino de meditação. E o treino da meditação é simplesmente promover o unidirecionamento mental. Então, quando eu estou, por exemplo, sentado, contemplando a minha respiração, ou um som, ou a sensação do corpo, qualquer que seja o fenômeno, eu estou praticando Samadhi. Não deixa de ser um Samadhi também. Até porque a própria etimologia da palavra é colocar intensamente junto. Então eu estou colocando a minha percepção intensamente junto a um fenômeno que foi escolhido para que eu possa focalizar a minha atenção mental. Nesse caso, isso também é Samadhi. Mas vamos dizer que este é o entendimento secundário. O primordial é agarrar-se à realidade que é o si mesmo transcendental, ou o Atman. A gente também pode aqui abrir, né, fazer uma setinha assim. Você fazia setinha nos seus textos de vez em quando? Você estava estudando alguma coisa assim? Nunca. Gente, eu fazia muita setinha. Tava estudando um negócio, puxava uma setinha para fazer uma anotação. No livro, assim? Eu acho isso. Não, no livro não. Nunca risquei livro. Não gosto de riscar livro. No texto, uma coisa, enfim. Ou eu tô preparando uma aula e eu puxo uma setinha, porque eu lembro de, preciso falar tal coisa. Eu puxo uma setinha. Você não puxa a setinha? Ai, gente. Eu não dirijo, acho que eu não sei dar seta. Então, eu vou puxar uma setinha aqui, porque a gente também pode entender que realidade é aquilo que é o que é distinto à ilusão. Então, dentro disso que o Ananda falou, a percepção que se tem num estado de unidirecionamento mental é uma percepção da realidade porque você está em contato com aquilo que é transitório o tempo todo e, portanto, não pode ser considerado real dentro dessa perspectiva, porque está em constante transformação, não permanece. Mas o que está entrando em contato com aquilo no unidirecionamento mental, ou seja, a sua atenção, é o que fica fixo, é o que permanece. Então a gente cria aqui uma possibilidade para entender que tanto a aderência à realidade enquanto o ser, o Atman, quanto a percepção desta mesma realidade como aquilo que permanece diante da observação de tudo aquilo que é transitório, é também a percepção da realidade, a aderência à realidade, que é sempre o ser, sempre vai ser o ser. Agarrar-se à realidade com esforço é Savikalpa Samadhi ou Sarvikalpa Samadhi. Você encontra as duas definições. Na verdade, você encontra outras mais. Sabidya Samadhi também é chamada assim. Geralmente, quando coloca Sarvikalpa, Savikalpa, Sabidya, né, isso se refere à exclusividade que é dada para um determinado adhara ou suporte na meditação, que pode ser, por exemplo, um mantra. Então a pessoa está ali sentadinha fazendo mantra, vamos dizer lá as 5 letras sagradas para Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Enquanto ela está ali, ela está exercitando empenho, ela está se esforçando. Para quê? Para que o mantra continue ininterruptamente e ela não tenha a sua mentalidade desviada, sua percepção desviada para outros fenômenos, outros pensamentos, etc.
Então, enquanto essa pessoa está fazendo esse empenho de permanecer conectada com o mantra, repetindo o mantra, ela está treinando o Sarvikalpa Samadhi. Quando isto, naturalmente, esse empenho vai frutificando, a permanência na recordação do mantra ou de qualquer outro fenômeno que você tomou para a Dhara, isso vai se tornando pouco a pouco sem esforço. Então ele deixa de ser dharana, deixa de ser concentração empenhada e ela vai se convertendo em dhyana, ou seja, numa contemplação mais natural. Quando até mesmo este objeto determinado desaparece, seja o mantra e qualquer outro fenômeno, e aí você só tem aquela pura calma, ela está em puro dhyana, encaminhando-se naturalmente para o Samadhi. O que Bhagavan vai dizer? Que, fundindo-se na realidade e permanecendo inconsciente do mundo, isso já é Nirvikalpa Samadhi, que também algumas pessoas acreditam que tem diferentes profundidades de Nirvikalpa. A verdade é que não é que existem profundidades diferentes do Nirvikalpa, e sim do Samadhi. Então ainda se existe uma percepção de mundo, ou do corpo, ou qualquer coisa do gênero, ainda é Sarvikalpa. No Nirvikalpa não existe esta inerência ou percepção de existência de mundo e de indivíduo, de sujeito introduzido no mundo, porque lá simplesmente se dissolvem todas as fronteiras, todos os limites, não há Namarupa, não há nome e forma. E Bhagavan também vai dizer que mergulhar na ignorância, né? O que é esse mergulhar na ignorância? É Sushupti, só no profundo, que é um Nirvikalpa, só que é um Nirvikalpa velado, né? A gente ali, as duas potências de Maya, que é o seu poder de ocultar a varana e a multiplicidade, que é justamente o mundo com todos os nomes e as formas, esses dois é o que operam na vigília. O que ocorre no sono profundo é Vikshepa, o poder da multiplicidade, ele foi totalmente, eu ia dizer abstraído, mas não é abstraído a palavra, ele foi superado mesmo, ele foi transcendido. Então só fica uma varana, ou seja, nós estamos mergulhados no ser, mas ainda há um véu que nos encobre. No entanto, quando a gente acorda, ninguém fica triste porque teve um apagão. Não, todo mundo acha delicioso dormir assim, de apagar. Sabe, a pessoa fala, nossa, hoje eu até apaguei. Dormi feito uma pedra. Aliás, quando se fala do yogi em Samadhi, diz que ele é tal como uma pedra, é tal como uma rocha. Ou seja, ele dormiu profundamente. No caso, é que no yogi, em Samadhi, Vikshepa, o poder da multiplicidade, foi transcendido e Nirvikalpa Samadhi também a varana. Ou seja, o velamento, aquela cobertura que é feita em cima do ser, também foi dissipado. Então é por isso que muitas vezes o Nirvikalpa ele é chamado de Jagarat Sushupti. Ou seja, é consciente, é a própria mente de vigília, ou percepção da vigília, de extrema consciência, com Sushupti, com sono profundo, onde não tem corpo e não tem mundo. Correto? Então esse é o Nirvikalpa. Aí a gente vai ter mais uma fala aqui, que eu acho que é bastante importante, que é do Nirvikalpa ao Sahaja Samadhi, que é aí que começa a verdadeira distinção. O verdadeiro ser só pode ser realizado em Samadhi. O que era então, também é agora. Caso contrário, não pode ser realidade ou ser sempre presente. O que estava em Samadhi está aqui e agora também. Segure-o, e é sua condição natural de ser. A prática de Samadhi deve levar a isso. Caso contrário, como o Nirvikalpa Samadhi pode ser útil no qual um homem permanece como um tronco de madeira? Ele deve necessariamente se levantar disso em algum momento e enfrentar o mundo. Mas,
no Sahajaya Samadhi, ele não é afetado pelo mundo. A prática está em um dos dois cursos, devoção ou conhecimento. Mesmo estes não são objetivos. Samadhi deve ser obtido, deve ser praticado continuamente, até que o Sahajaya Samadhi resulte. Então, não resta mais nada a fazer. Muito bem. Então a questão se o Samadhi é necessário ou não é necessário é importante? É importante. Tem relevância. Mas na verdade, o que mais interessa para nós é o Sahajaya Nirvikalpa Samadhi, ou Sahajaya Samadhi. A gente vai ter aqui o seguinte, a primeira coisa que Bhagavan está vindo aqui afirmar enfaticamente. Olha, o verdadeiro ser só pode ser realizado em Samadhi, ou só pode ser percebido em Samadhi. Mas o que ele vem e complementa aqui? No entanto, o que era então, ou seja, aquilo que foi percebido no Nirvikalpa Samadhi, está aqui também agora. Está aqui agora, nesse exato momento. Então Bhagavan, ele dá a ênfase numa resposta afirmativa sobre a necessidade do Samadhi, mas ele não deixa de relativizar essa afirmação ao dizer, mas aquilo que acontece lá, meu velho, acontece aqui também. Está aqui agora presente. Você percebe? Ou seja, aqui há um exercício de percepção. Por isso ele diz que a prática de Samadhi deve levar a isso. Levar ao quê? Levar ao Sahajaya Samadhi. Mesmo, veja que ele diz que os caminhos Bhakti Gnana, eles não são os objetivos finais. Eles têm uma meta. Qual é a meta de Bhakti? Sahajaya Samadhi. Qual é a meta de Gnana? Sahajaya Samadhi. O Samadhi deve ser obtido, ele deve ser praticado continuamente até que ele se converta em Sahajaya Samadhi. Então aqui, pelo ponto de vista absoluto, supremo, não existe qualquer coisa diferente de Samadhi. A gente poderia brincar e dizer que o próprio universo é o Sarvikalpa Samadhi de Deus. Né? Os objetos todos são o Sarvikalpa Samadhi, é o Samadhi como objetos. E isso seria o Mahavantara, a grande criação. E o Mahapralaya, a grande dissolução, a gente poderia dizer que é o Nirvikalpa Samadhi de Deus, quando já não há mais nenhum objeto, nenhum ser, nenhum Namarupa. Nós vivenciamos o processo da criação divina e da reabsorção dessa criação cotidianamente. E a gente pode pegar isso tanto no duo vida de vigília e vida onírica e de sono profundo, quanto na noite só, quando a gente está dormindo. Veja, Nirvikalpa Samadhi do sono, que é o sono profundo, ou seja, o Nirvikalpa Samadhi velado, ele é sempre precedido por Swapna, ou seja, pelo sonhar. Então a gente sonha, 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 sonha e entra em sono profundo. Depois a gente volta do sono profundo, volta, sonha, 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 entra de novo em sono profundo, em algum momento a gente acorda. Correto? Então a gente passa do Nirvikalpa para o Nirvikalpa, do Nirvikalpa para o Sarvikalpa, do Sarvikalpa para o Nirvikalpa e depois acorda. Ok? Então isso é assim, é sempre. O sono profundo é sempre precedido pelo sonhar. O despertar da consciência é sempre precedida pela consciência identificada. Que é o sonhar acordado, que é, né, o sonho que, como Bhagavan disse, né, uma vez perguntaram para Bhagavan, qual é a diferença? Peraí, você está dizendo então que isso que a gente chama de real, de mundo real, da vida, tudo que a gente está habituado aqui a ver, a perceber, isso é um sonho? Então qual é a diferença entre isso e o sonho que a gente tem à noite? Aí Bhagavan disse, a duração, a única diferença. O sonho da noite dura menos. Da vigília parece durar mais, né? Mas enquanto a gente tá sonhando, ele também é longo, né? Quando a gente acorda, a gente fala, ufa, nossa, eu só dormi 5 minutos, né? Aí você viveu uma epopeia, né? Revisitou uma série de tempos dentro do seu sonho, né? De 1000 coisas que aconteceram e você fala, gente,
Não durou nada, eu dormi esse trechinho aqui que eu dei um cochilinho, né, depois do almoço, qualquer coisa assim. E é muito interessante, eu só queria puxar um ganchinho aqui, aproveitar que com relação a essas analogias todas que a gente está fazendo aqui, né, com relação ao despertar espiritual e ao processo de sono e todo esse estudo sobre o Samadhi, existe um relato a respeito, né, que é trazido pelas pessoas que passam pelo Nirvikalpa Samadhi, que é assim, um desejo constante, uma dificuldade muito grande de se libertar de um desejo, né, pensando aqui que a gente deveria se libertar de todos os desejos, mas que você é perseguido pelo desejo de que aquilo aconteça de novo, né, que você fica aguardando ser tomado, né, de novo pelo Nirvikalpa Samadhi. Isso também é assim com relação ao sono profundo, né? É curioso porque a gente quer o sono profundo. A gente vai dormir todas as noites com a esperança de ter um sono profundo, né? Sim. E se a gente não tem, a gente fica raivoso. A gente chega a ficar com raiva. Droga, não dormi. Não dormi tanto quanto eu queria, não dormi tão profundamente quanto eu queria. Não entrei no coração, não me fundi com o coração. A verdade é essa, a frustração é essa. A gente não afundou no coração, mas ninguém... A grande maioria das pessoas não pensa isso, ela só pensa, eu não dormi bem essa noite, mas na verdade o que a gente queria, de fato, era mergulhar no coração. Exato. Por que é necessário o Samadhi? Então vamos entender uma coisa que eu acho que é bastante importante, que é uma maneira da gente, ao mesmo tempo, relativizar e exaltar a necessidade do Samadhi. O que ocorre é o seguinte, nós ouvimos a verdade de Shiravana, e nessa verdade é dito, você é o ser real, você é imortal, você é o Supremo. A gente começa a refletir sobre isso. E a gente vai acessando os argumentos que são apresentados pelos sábios, através das escrituras ou das suas upadeshas, das suas instruções, e nós vamos refletindo sobre isso, e pode ser que a gente até olhe e diga, nossa, lendo, meditando aqui, refletindo aqui, eu concordo. Eu estou em absoluto acordo. No entanto, nós temos um problema aí. Qual é o problema? É que os nossos sentidos nos traem nesta fé. Porque a gente olha para o mundo e diz, Vikshepa, ou seja, pluralidade, diversidade, dualidade, como assim tudo é um? Se tudo que eu vejo é individual, essencialmente separado. Essencialmente eu estou dizendo a partir de uma percepção equivocada ou limitada. Então, assim, se eu só tomar a inferência dos sentidos para poder dar a confirmação para mim mesmo, para minha própria inteligência, de que os discursos dos sábios, de que aquilo que está nos Shastras é real, eu nunca vou concordar com eles. Essa é a verdade. É por isso que é um tripé. É por isso que a gente tem que passar por três, né? São três os passos. Shiravana, ouvir a verdade. Manana, refletir sobre a verdade. Nididhyasana, meditar na verdade para alcançar-se uma experiência direta, inequívoca daquilo que foi ouvido e refletido. Portanto, nós vamos, digamos assim, apresentando para nós mesmos, através da meditação, o contraditório daquilo que os sentidos estão me trazendo. Enquanto uma verdade inquestionável, uma verdade cognitiva, eu vejo tudo separado, eu vejo as formas e os seres separados. Aí eu começo a meditar, e a primeira coisa que eu começo a perceber quando eu começo a meditar é que aquela personalidade que eu uso para poder entrar em relação com o mundo, e especialmente com as outras pessoas, ela não se sustenta sem o pensamento. Quer dizer, aquela identidade sólida que eu entendo como meu ego, né? a pessoa que eu sou, aquilo se dissolve. Aquilo vai se derretendo dentro do processo. A gente vai vivenciando um estado impessoal de experiência de si. Já por isso, tá ótimo, você está dando férias pro Ahankara. Você está dando férias para essa personalidade ilusória, que é toda composta por pensamentos. A gente, simplesmente por gerar introspecção, a gente começa a perceber isto que nós chamamos
de identidade, de personalidade, de ego e etc., a gente já começa a ver como isso vai se transformando, tanto quanto a sensação de estar no mundo. Você pode ter uma experiência, ser surpreendido, né, por uma experiência de fusão com a realidade ao entorno. Estas experiências, elas vão, novamente, apresentando o contraditório para tudo aquilo que nos parecia a realidade. É nesse sentido que é imprescindível o Samadhi. Agora, claro, o debate vai continuar. Vai ter gente que vai dizer, não, mas não precisa para realizar o ser. Claro, o Bhagavan diz isso para nós. Você não precisa meditar para realizar o ser. Porque como você vai realizar aquilo que é real? Você não vai realizar, não tem nada para realizar. Você pode se dar conta, mas o ser já é. Nesse sentido, você não precisa mesmo. Em termos absolutos, você não precisa. Mas, enquanto nós estamos aqui profundamente identificados com nome e forma, não tem o que se discutir. É mais do que necessário. É fundamental, é vital que nós meditemos e passemos pelos samadhis para poder vencer a falsa intuição, né, de que nós somos o corpo, de que nós somos o ego e de que nós estamos separados de tudo quanto existe. E até assim, me veio uma coisa aqui enquanto eu te ouvia, que é assim, né, o testemunho do sábio. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Então é importante a gente reconhecer, nós que estamos nesse caminho de reflexão, de entendimento, de ouvir, né, a verdade, refletir sobre a verdade, colocar isso em prática para poder viver diretamente a verdade, como a Ananda estava colocando. Nós temos o nosso sábio que nos guia, nos orienta dentro disso. A verdade está sendo dita por ele. Na experiência de Shri Ramana, a gente pode dizer, bom, talvez ele esteja dizendo que não é necessário porque não há nada a ser realizado, porque você já é, uma vez que a experiência própria que ele teve lá aos 16 anos, no sobrado na casa do tio, foi algo que o tomou por completo. Ele não tinha uma prática pretérita de meditação, de estudo das escrituras ou de bhakti. Ele simplesmente foi tomado por aquilo. Mas na descrição que ele mesmo fez do que ele vivenciou naquele momento, está lá a prática. Ele colocou, ele vivenciou aquilo de uma forma intuitiva, ele fez a reflexão a respeito do que era a morte. Quem está morrendo? Se o meu corpo morre, o meu eu morre? Não. O meu eu continua. Então, deixe que esse corpo vire pó, é a realidade dele, deixe que ele morra e que o eu permaneça. Então, ele desenvolveu ali, não sei quanto tempo que durou aquilo, né? A gente não sabe, mas assim, num pequeno espaço de tempo, o que é a orientação, por exemplo, disso que nós estamos, né, trazendo aqui, né? Dessa prática reflexiva, meditativa, de colocar os ensinamentos para você meditar realmente sobre isso. Então, o testemunho do sábio não nega a importância disso, porque ele mesmo vivenciou isso. Nosso grande desafio é, quer você acredite que precise de Nirvikalpa ou não, o que Bhagavan diz é que a realização é Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Então esse fica sendo o nosso desafio. Quando ele diz a prática de Samadhi deve levar a isso, ao Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Caso contrário, como o Nirvikalpa Samadhi pode ser útil, no qual um homem permanece como um tronco de madeira? Que também é dito nas escrituras, não apenas que o yogi em Samadhi é uma rocha, mas também dito que ele parece um tronco de madeira caído no chão. Né? Então, assim, qual é a utilidade disso? A gente vai entrar e sair, vai ser uma experiência, mas... Aliás, aqueles que argumentam contra, né, a ideia do Nirvikalpa Samadhi ser imprescindível, eles dizem, não, é uma experiência a mais. Não é? Tudo bem que eu sempre vou dizer isso. Aquele que diz que é uma experiência a mais, passou pelo Nirvikalpa? Essa é a pergunta. Essa que é a grande questão. Exato. Entende? Porque todos aqueles que eu vi que relativizaram a importância do Nirvikalpa Samadhi
confessaram não ter tido a experiência de Nirvikalpa Samadhi. Então, é uma coisa um pouco complexa você dizer, é uma experiência a mais. Não, não é uma experiência a mais. É a única experiência que aquele que viveu vai continuar perseguindo. Assim, vai ser uma experiência inesquecível. É outra coisa. Eu nem sei se dá para colocar no hall das experiências. Nem sei se dá para colocar nesse hall. Mas, de todas as formas, é fato que aquele que experimenta Nirvikalpa Samadhi deverá, por contínua prática de Samadhi, aperfeiçoar isso, ou seja, estabilizar este Nirvikalpa Samadhi como Sahaja. Por quê? Porque aquilo que era então está aqui e agora. Nós não estamos buscando nada que está ausente de nós, fora de nós. A realização é um total reconhecimento daquilo que somos. Então, o Nirvikalpa Samadhi está profundamente dentro de nós. A gente só está trabalhando, através do Maha Yoga, para poder ver isto que está brilhando dentro de nós, ininterruptamente. E que esse dentro, né, ele não é um lugar geográfico, orgânico, né? Esse dentro é absolutamente tudo que é o ser. Porque nós também, até se você começou um pouco, né, o vídeo e só reforçando assim, né? Nós temos a ideia de que o corpo reveste o ser, né? Como se o ser fosse assim, sei lá, uma bolinha de gude e todo o resto é o corpo que está envolvendo o ser. Mas a gente vai rompendo com essa imagem, rompendo com essa ideia, e a gente vai entendendo, quando a gente fala dentro, a gente está falando não há nada fora do ser. É mais ou menos isso. Só pode existir esse dentro porque não há nada fora do ser. Essa percepção que a gente fala, olha, traga o seu olhar para dentro. Gerar introspecção é justamente aquietar os sentidos que estão voltados para o transitório, voltando-os para aquilo que é o que permanece, o que fica. E aí a gente percebe que essa divisão, essa separatividade não existe. O ser está brilhando o tempo todo em todos os lugares, em tudo que existe, seja transitório ou não transitório, porque é aquilo que permanece. É o substrato de todas as coisas. Então, dentro a gente pode entender como o substrato de todas as coisas. É inexprimível. E aí, por ser inexprimível, os sábios só tiveram dois caminhos para falar dele. Paradoxalmente ou poeticamente. Porque ele é inexprimível. Né? Então, nem a poesia e nem o paradoxo traduz o que é. E é por isso também que a gente precisa do Samadhi. Para a gente poder ter uma evidenciação direta disto que é inexprimível. Depois a gente fica sofrendo, tentando dizer o que é, sabendo que nunca vai alcançar, não é? Por isso que Bhagavan também é o grande guru do silêncio. Porque, afinal de contas, aquilo que realmente ele tinha para declarar, a melhor maneira de ser declarado era através do silêncio. Que nós possamos ser superados pela graça silenciosa de nosso Guru. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.